Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, para quem chegou depois que eu iniciei a oração, seja muito bem-vindo, tá certo? No vídeo anterior, nós vimos a introdução da carta, né, de Paulo a Tito, quem escreveu. Nós vimos também o esboço da carta, e eu preparei o esboço de acordo com aquilo que está na Bíblia de Jerusalém. Como foi preparado o esboço? Cada parte em negrito que a carta está dividida foi o esboço que eu preparei. Então nós vimos aí no primeiro capítulo a saudação, também vimos no primeiro capítulo a instituição dos presbíteros, né, dos padres. Nós vimos também aí luta contra os falsos doutores. E quem são esses falsos doutores? Nós vimos que são alguns que eram judeus e que queriam ainda manter as tradições judaicas dentro da igreja, e Paulo fala claramente e abertamente que o pensamento judaizante, que inclusive existe em algumas igrejas, algumas comunidades eclesiais hoje, que não é a Igreja Católica, não é aceitável, né? Não é tolerável dentro da igreja, porque nós não somos judeus. A Igreja Católica não vive da lei judaica. Nós vivemos da lei, né? Quando eu digo da lei, né, vivemos realmente da graça de Cristo, mas da lei de Cristo. Assim como Moisés, no Antigo Testamento, subiu ao monte e recebeu de Deus 10 mandamentos, assim também Jesus sobe ao monte, ali no Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, e Jesus, vamos dizer assim, que faz uma plenitude daquilo que é a lei, né? Até nós experimentamos algumas leituras durante essa semana a respeito deste texto. Inclusive o Evangelho de hoje Jesus fala sobre isso, dizendo: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? E Jesus vai dando a catequese. Então, assim como Moisés no monte recebeu os 10 mandamentos, o Senhor também subiu a montanha, né? O Sermão da Montanha, e introduziu nos apóstolos e também no povo que o seguia uma nova lei, a lei do amor, né? Resumida nos 2 primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, tome aí comigo a sua Bíblia, no capítulo 2 da carta a Tito, Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. Então eu vou ler, fazer toda a leitura, e depois a gente vai meditando cada versículo para compreendermos o que é que Paulo está querendo com essa instrução. Aí ele diz aqui
deveres particulares de certos fiéis. Então, o que Paulo vai dizer, ele vai direcionar para pessoas específicas. Não é algo assim, por exemplo, que lança um recado e esse recado serve para todo mundo. Ele vai direcionar regras de vida para pessoas específicas dentro da igreja. Alguns grupos específicos, e nós vamos ver esses grupos aqui. Então vamos lá. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Quanto a ti, né, ele está falando com Tito, quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. As mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém às pessoas santas. Não sejam caluniadoras, nem escravas de bebida excessiva, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os maridos e filhos, a ser ajuizadas, fiéis e submissa aos seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente aos jovens, para que em tudo sejam criteriosos. Sê tu mesmo, Tito, modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Versículo 9. Os servos devem ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, como eu dizia, né, do início, Paulo, a gente viu que ele deu instruções a Tito como deveria ser os presbíteros, né? Ele também deu instruções a Tito a respeito dos falsos mestres que eram adeptos à circuncisão. E nós vimos também que Paulo, no início da igreja, no início da sua missão, quando trouxe Tito consigo para a viagem até Jerusalém, e inclusive dentro do concílio de Jerusalém, houve uma discussão a respeito daqueles que eram pagãos, daqueles que não eram do povo judeu, aceitando a fé, que deveriam ser circuncidados. E nós vimos que Paulo disse que não haveria necessidade disso. Isso nós vimos no vídeo passado. Aqui Paulo vai dando conselhos diversos a pessoas específicas. Ele diz deveres particulares de certos fiéis. Então veja o que ele diz a Tito. Ele direciona um conselho a Tito. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Então, Tito, que era responsável por uma das comunidades de Creta, né, e ficou responsável por todas as igrejas que estavam na ilha de Creta, ele disse a Tito: você deve pregar, você deve ensinar aquilo que pertence à sã doutrina. Então veja, existe uma doutrina sã, existe uma doutrina sadia, mas também existe uma doutrina doentia, né? Podemos assim dizer, doente. Uma doutrina que não é aquela doutrina de Cristo. E Paulo disse a Tito: Tito, eu te digo
fala, versículo 1, tá certo, gente? Fala do que pertence à sã doutrina. Então não vá cair na história daqueles, como ele falou, daqueles falsos doutores que pregavam fábulas, né? Voltando aí o capítulo 1, ele fala dos falsos doutores, que eles pregavam fábulas judaizantes. Ele coloca isso aí no versículo 10 até o versículo 16. Eles anunciavam coisas que não era própria do cristianismo, que não era própria daquilo que a igreja já tinha recebido de Cristo, né? Já tinha recebido de Jesus. Então ele estava querendo ensinar coisas que não era da igreja, coisas que não era da doutrina que Cristo havia deixado. Agora ele vai falar para os velhos, né? Hoje, né, no politicamente correto que nós estamos sendo obrigados a engolir de todo jeito, essa linguagem politicamente correta que se introduziu no mundo, na sociedade, a gente não pode chamar uma pessoa idosa de velha. Se chamarmos de velho, já estamos agindo com preconceito, né? Eu sei que a linguagem bíblica é muito antiga, mas, gente, velho, ancião, isso não é chamar ninguém de maneira preconceituosa. A não ser que você use a palavra velho como pejorativa, né? Vai depender da expressão, da maneira, da malícia, da maldade que você está colocando. Mas se você chega para uma pessoa que já é anciã, que já é idosa, e você diz assim, essa pessoa é velha. Ah, velho é a estrada. Não, é velho mesmo. Uma pessoa que tem 75, 80, 90, 100 anos, é velho. Ah, é idoso. É outro adjetivo que pode ser usado, né? Mas, veja, Paulo diz assim, versículo 2, que os velhos, os homens velhos, sejam sóbrios. O que é sobriedade? Eu coloquei aqui, né? Eu tomei aqui alguns exemplos do que significa sobriedade. Ele diz moderado, ou seja, que os velhos, que os idosos, que os senhores sejam moderados, que tenha temperança, que seja equilibrado. Então ele está dizendo aqui, ó, para os velhos, para os anciões da comunidade, eles devem ser sóbrios, devem ser pessoas que tenham temperança, que sejam pessoas equilibradas. Um velho desequilibrado que só faz bobagem, a não ser que seja uma pessoa que tenha algum problema de saúde, principalmente psicológico, emocional. Sendo assim, aí entende-se um velho desmantelado, né? Na linguagem popular, um velho desequilibrado, desestruturado. Mas um velho que é são, ele está dizendo que deve ser equilibrado, moderado, temperado. Temperado em tudo, no falar, no tudo. Isso aqui são exemplos de Paulo, tá certo, gente? Cada exemplo desse aqui de Paulo... Boa noite, Áurea. Chegou aí, boa noite, seja bem-vinda. Cada exemplo de Paulo para homens, eu mesmo aqui, eu também tenho que tomar para mim. Então você que me escuta, eu não sou idoso ainda, você tem que tomar para você também. Nós precisamos buscar em tudo a sobriedade, a temperança. Ele continua dizendo, respeitáveis. O que é uma pessoa respeitável? Digno de respeito, que deve se tomar em consideração. Então você vai, um velho na comunidade paroquial, você tem que olhar para ele e tem que ver aquele homem como uma pessoa digna de respeito, de respeitá-lo. Por que respeitá-lo? Porque ele é uma pessoa equilibrada. Agora, quando a gente vê, por exemplo, na paróquia, né? Não na paróquia de São Lourenço, mas eu digo assim, nas paróquias, às vezes tem uns velhos que, com todo respeito, são muito safadinhos, né? São velhos, são idosos, são anciões, mas são anciões sem vergonhas. Sem vergonhas. Eu digo porque eu já tive contato com alguns assim, né?
E às vezes estão até engajados dentro da comunidade paroquial, dentro de pastorais, dentro de movimentos. Então, continuando, ele diz, né? Versículo 2: que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos. Aí eu coloquei aqui. O que é um sensato? Ajuizado, discreto, equilibrado, sério. Então, aqui não está falando de uma pessoa também tem isso, né? Renato está dizendo aqui, considerando que a perspectiva era diferente, né? Era diferente a perspectiva de vida, né? Eu acredito que hoje nós até estamos vivendo ainda muito mais. Eu não sei se é uma visão apenas minha, mas eu acredito que hoje as pessoas estão vivendo até mais, né? Então, uma pessoa sensato, forte na fé, na caridade, na perseverança. Nós precisamos ter na nossa comunidade paroquial, na nossa diocese, pessoas, homens, velhos, idosos, sensatos, fortes na fé. Você olhar para um homem idoso e olhando para ele você dizer: esse homem é um exemplo de fé. Agora lembrando, né? Não querer olhar para as pessoas por elas mesmas, porque às vezes a gente olha para uma pessoa, admira tanto, deposita tanta assim admiração na prática de vida espiritual da pessoa e de repente aquela pessoa cai e a gente... Então não é a pessoa só por ela, mas aquilo que Cristo faz nela, aquilo que a graça de Cristo faz nela. Mas eu, né, homem, os homens que estão me assistindo, sejam pessoas que, ao serem olhados como testemunhas na paróquia, na diocese, na igreja, sejam homens que demonstrem uma fé forte. Eu tenho fé, mas no primeiro momento desanda, sai da igreja, briga com a igreja, briga com o padre, briga com tudo. Isso tudo são exemplos para nós, você que me escuta, nós precisamos aprender isso, né? Forte na caridade. E não é uma caridade, meus irmãos, de filantropia, não. De dar esmola simplesmente por dar esmola. Vê um mendigo na rua e tira dinheiro do bolso que está sobrando. Não, é caridade. Caridade no falar. Caridade no agir. Caridade no amar, no abraçar. Caridade em tudo. Caridade pelo irmão, na vida de oração, em tudo, né? E ele diz na perseverança, ser forte na perseverança, perseverar. Nós estamos vivendo aqui agora, esse período agora de 2020 aí, né? Esse início de ano, com essa pandemia. E quantos velhos, né? Quantos idosos que são da igreja, talvez não já tenha aí desistido, perdido a fé, talvez já tenha desanimado na caridade, desanimado na perseverança. Então é necessário nós olharmos para a comunidade e ver homens de fé. E nós que somos homens, precisamos nos colocar na comunidade como esses exemplos também. Não da boca para fora, porque Jesus já disse em uma determinada ocasião aos fariseus e saduceus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Que nós precisamos, vamos dizer assim, entranhar em nós a prática da fé. Fé forte, madura, revestida de caridade e de perseverança.